tanto que eu pedi para pôr ela na frente, que eu falei, a história da menina Sofia aí de São Paulo é uma história que deixa a gente até nervoso, né? Olha, vou te dizer uma coisa: esse caso é pior do que o Nardoni. É. Você tá É gravando pior. já? Minha amiga, já a doutora Solange Beretta, você começou me contando que esse caso da menina Sofia de São Paulo, Sofia Najar, não é? Sobrenome? Porque temos a menina Sofia do Mato Grosso do Sul e agora uma nova menina Sofia em Brasília. É uma coisa impressionante. É triste demais isso. Eu acho que foi a época das Sofias, É, né? tem uma coisa ali. E aí você começou contando que esse caso é pior do que o Nardoni. Então, para a Na gente minha, entender, me faz um resumo, me ajuda a entender que crime é esse. Qual é o resumo dessa história? bom, o crime em si, né? Depois nós vamos falar dos personagens Isso. desse crime. No dia 2 de dezembro de 2015, por volta das 19, entre 19 e 19h30, a menina Sofia foi morta pelo seu pai, né? Pelo Ricardo. Ele, segundo o que está nos autos, né? Segundo o que foi apurado e está comprovadamente nos autos, ele a agrediu. Posteriormente, ele agrediu violentamente. Posteriormente, ele a asfixiou, né, e também praticou fraude processual em seguida para que tudo parecesse um acidente caseiro, né? Ele foi processado, ele foi preso, ele foi processado, ele foi condenado a 24 anos, a mais de 24 anos por esses crimes. Houve recurso por parte da defesa, ele foi levado a novo julgamento e nesse novo julgamento os jurados entenderam que houve prática de crime culposo, de homicídio culposo, e de 24 anos ele recebeu uma pena de 1 ano e pouco, portanto já cumprido, porque ele já teria ficado preso tempo suficiente para cumprir a pena que posteriormente foi imposta. É um caso de total injustiça, de um erro grosseiro por parte dos jurados, né? Um erro assim evidente, evidente de julgamento por parte dos jurados. Houve um trabalho excelente do Ministério Público, tanto no primeiro julgamento como no segundo. E no primeiro julgamento, eu ainda era promotora de justiça, atuando no primeiro tribunal do júri, me lembro muito bem do colega, o quanto ele se empenhou nesse caso. No segundo julgamento, foi esse ano, quem me deu a notícia da atuação do promotor foi a doutora Soraya, que é uma promotora excelente, uma das melhores promotoras de júri que eu já conheci, e ela assistiu ao plenário e disse que o desempenho do promotor foi excepcional, porém, infelizmente, agora nós temos um novo corpo de jurados e há notícias de que atualmente esse sorteio da lista geral de jurados tem sido feito não como era antigamente, que antigamente se utilizava a lista de eleitores, portanto, ali você tinha uma variedade muito maior, né, de jurados, com diferentes idades, profissões, enfim. Agora, a lista de jurados me parece que está sendo feita a partir de lista de funcionários públicos, né, em especial da área de educação, né, municipal, e isso sectariza muito o júri, que não é bom. Nós precisamos ter empresário, empregada doméstica, pedreiro, engenheiro, Professor, funcionário público. funcionário público também, com certeza, né? Então, porque é uma amostra da sociedade, né? Nós temos uma amostra da sociedade, a representação da sociedade em plenário. E isso realmente começa a complicar um pouco os julgamentos se você começa a sectarizar, né? E por que E estão fazendo isso? não sei, eu não sei qual é a
qual é a intenção, né? Eu acredito que o Ministério Público, no primeiro tribunal do júri, já esteja empenhado no sentido de provocar o judiciário, no sentido de que a próxima lista de jurados, né, lista geral de jurados, seja melhorada. Existiu aí, a votação foi ridícula, né? Inclusive entendendo que a menina sequer morreu em razão das lesões, né? Aliás, a sensação que eu tive nesse segundo julgamento da Sofia é que as lesões nem foram levadas em consideração, né? Não, nada foi levado em consideração. Né? Quantas Nada lesões ela teve? O número é alto. Ela teve várias lesões. Ela tinha, né, pelo que eu li do laudo de exame necroscópico, vou te dizer, esse seria um júri que eu adoraria ter feito. Adoraria. E a gente adoraria que você tivesse feito. Doutora Soraya é excelente. Não que os outros promotores não tenham desempenhado bem, mas é a vocação. Dá gosto de você fazer. Né, dá gosto de você fazer, porque a polícia e a perícia foram muito bem feitas, muito bem feitas. A doutora Ana Paula, que é uma delegada do DHPP, que eu creio que você conheça, e o doutor Paulo Bilinski, que também é um delegado foi delegado do DHPP, excelente, são pessoas altamente qualificadas. A fotógrafa, por exemplo, é a Thelma, né, que é da equipe de perícia, ela é de ponta, né? Os peritos são peritos de ponta. Tudo foi feito muito bem feito. Tudo foi muito bem feito. Uma pena que os jurados não tenham desempenhado a contento. Veja, não estou dizendo que o jurado não possa ter um entendimento diferente do Ministério Público. Não é isso. Claro que sim. Desde que haja elementos para isso. E nesse caso, eu tenho... Bom, nós não podemos ter certeza absoluta de nada nessa vida, mas eu quero crer que o Tribunal de Justiça há de reparar essa injustiça que foi praticada nesse julgamento. Uma injustiça. Já antecipando, você acha que pode ter um terceiro julgamento? Há recursos do Ministério Público com essa intenção. Né, então, vamos entender um pouco aqui, para a gente chegar até nesse futuro, vamos entender o passado. Como que o crime se deu? Você falar até que ele é tão cruel, ele é mais cruel, mais terrível que a Isabela, ele me lembra um pouco o Henri Borel também pelo número de lesões que aquele pequeno corpinho apresentava. O que é detectado? O que teria acontecido lá dentro? E já antecipando uma nova pergunta, ela sofreu violência sexual? Não. Os laudos não sofreu. Tá. Não. Então isso é sempre uma angústia que a gente fica. Não. Porque poderia ser uma menina Sofia do Mato Grosso do Sul também. Sim, não. Então, no caso desta Sofia aqui, da Sofia Najara, ela não teve, pelo menos... Não. Então tá. Ela guarda um paralelo muito, muito grande com o caso Nardoni, só que sem a presença da madrasta. Então, o que teria acontecido ali? O que a polícia, o que a perícia diz dentro dos laudos que teria acontecido com ela? Bom, eu vou te dar um apanhado geral, sim, sem ficar nas minúcias da perícia, mas o que se conclui diante de todo o conjunto de provas que há nos autos é que, por algum motivo que somente o Ricardo sabe e poderia contar... O Ricardo é o pai, né? O Ricardo é o réu, o pai da Sofia. O pai da Sofia. Naquele dia, ele a agride. Uma das agressões que ficou muito evidente foi uma lesão na parte do rosto e da cabeça do lado esquerdo, onde há uma ectymose extensa, com perfuração do tímpano. Nossa, uma porrada. Sim. Ela apresenta lesões no cérebro também, decorrente dessa lesão, dessa agressão praticada. Apresenta do lado direito também, provavelmente, ao levar esse tapa com intensa agressividade, ela tenha caído, tenha batido a outra parte da cabeça
A dor, segundo o que eu pude apurar da perfuração do tímpano, é uma dor intensa, intensa, aguda, e que aí começa a guardar semelhanças com o caso Isabella Nardoni. Né? E para evitar o choro, ele tampa. Nossa, total Nardoni. Tampa como? Tampa o nariz e a boca, e está comprovado isso no laudo. Por quê? Porque ela deixa Mordedura. dentes. Igual a Nardoni, igual a Isabela. Ela deixa marca, né? Essa lesão, né? Essa agressão, essa sufocação é uma marca arrastada, ou seja, levou-se a boca mais para o lado esquerdo, do lado direito para o lado esquerdo. Ela era uma menina que há um laudo, inclusive, da dentista dela, era uma menina que respirava muito mais pela boca, isso tem um termo, né? Respirava muito menos pelo nariz, e ele a sufoca. Ela, com a dor, ela vomita, Nardoni. Total, engole o vômito. Não há a aspiração do vômito. Que a Isabela aspira. No caso dela, deve ter saiu assim. Conseguiu ainda expelir, mas ele a sufoca com a mão. Isso está provado, Beto. Isso está provado. E ela apresenta hematomas, né, equimoses pelo corpo. Há equimoses antigas que são bem pequenas, isso de criança, que vai batendo. De criança, né? Meus filhos viviam com as perninhas roxas, né? Porque você tem colorações diferentes também dessas equimoses. Você já tinha coloração esverdeada, amarelada, que era de lesão antiga, mas você tinha aquela lesão também violácea, aquela equimose violácea, que é uma equimose recente, de agressão recente. E aí ele tem outras lesões pelo corpo, que seriam porradas também? Tem várias lesões. Tem mais de 20 lesões, mas a maior lesão, a de maior extensão, é nessa região. Aí o tímpano, pelo amor de Deus. O cérebro. Tímpano. E aí ele põe o saco plástico na cabeça dela? Teria feito isso? O que acontece? O que a perícia diz que seria isso? Ele, claro, que a menina morre em razão da sufocação. Ele, para esconder esta hemorragia, porque começa a sangrar pelo ouvido, a perícia encontra muito papel higiênico. E papel higiênico, como eu vou te dizer, vou até pegar aqui um retorcido. Né? Eu tinha lido, não tinha entendido por que esse papel, porque começa a sair, então... Começa a sair muito sangue, há uma hemorragia intensa. Ele teria enfiado assim para... Provavelmente para poder Sim. tancar aquele sangramento. E existia uma quantidade muito grande. E um outro detalhe que foi observado pela delegada, não é a doutora Ana Paula, uma outra delegada, que inclusive trabalha num setor do DHPP de crimes praticados contra criança e adolescente, né? E que ela repara que metade da cabeça, dos cabelos da menina, né? Da Sofia, estava molhado. A outra metade não. Portanto, ele ainda teve a capacidade de lavar, porque, claro, ela tinha cabelinho cacheado, ele lava, mas somente de um lado. Então, é aquele olhar do delegado, é aquele olhar do investigador. Nenhum delegado, nenhum investigador acreditou que fosse um acidente. Todos que olharam o local entenderam que aquilo não foi o acidente. Já de imediato, aquela capacidade que os policiais têm, aquele tirocínio que os policiais têm, já indicava que ali algo não estava
compatível com a versão que o réu apresentava. Antes de você entrar na versão, só para confirmar mais uma coisa, Nardoni, desculpa te interromper. Ele não liga para a polícia e nem para o SAMU, né? Ele liga depois. Ele liga primeiro para a namorada, não é isso? Primeiro para o pai. Para o pai, tá. Né? Nós temos aí, novamente, um adulto infantilizado. Infantilizado. Extremamente infantilizado. Ele liga primeiro para o pai, depois ele liga para a namorada, o pai que fala para ele ligar para o SAMU, mesmo ele tendo dito que a menina estava morta. Em momento algum, ele disse para o pai, para a namorada ou para o SAMU que a menina estava passando mal. Ele disse sempre, ela está morta. Ela parece estar morta. Porque ele sabia que ela estava morta. Ela já estava morta. Né? E mais, e pior do que ligar primeiro para o pai, para a namorada e depois para o SAMU, a ligação que ele faz posteriormente é para advogado. Se só procura advogado, você sabe que tem problema. Né? Ora, claro que você, numa situação de ser levado até uma delegacia de polícia como suspeito, você vai querer estar acompanhado de um advogado, mas naquele momento, Beto, não havia um olhar policial ainda sobre o local, mas ele chama um advogado. Estranhamente. Né? Pior, a gravação dele falando com o atendente do SAMU. E nessa gravação ficou muito claro que todas as instruções que eram dadas pelo atendente do SAMU para tentar a ressuscitação, né, imaginando que aquela parada cardiorrespiratória pudesse ser revertida, ele não faz absolutamente nada. Porque você imagine, eu estou falando com o atendente do SAMU, ele está dizendo para que eu pratique a compressão sobre o peito da minha filha para tentar salvar. Essa conduta, né, essa tentativa de ressuscitação, ela é muito desgastante para quem aplica, né, porque ela é constante, ela cansa. Não há, neste áudio, nada que sugira que ele esteja fazendo aquilo que está sendo dito para que ele faça. Ao contrário da namorada dele, que quando chega ao apartamento, pega o telefone e o atendente passa, então, a conversar com ela. Ela está em desespero e ela fica ofegante. Então, fica evidente que ele não fez absolutamente nada, porque ele sabia que não havia nada a ser feito. Não havia nada, porque ele sabia o que ele tinha feito. E, assim, a polícia foi... vários detalhes, Beto, como, por exemplo, ele era escoteiro há muitos anos, desde menino. Ele não precisava de instrução nenhuma para fazer o que ele fez. O que a SAMU falou para ele. Exatamente. Ele saberia como agir, porque um escoteiro sabe. E a narrativa, inclusive, de perito, que encontrou no quarto dele folhetos, apostilas, justamente sobre isso. Né? Então, ele matou, sim, ele matou a filha dele. Ele matou. Eu não estou dizendo, assim como ninguém pode dizer, que naquele dia, assim como o Alexandre Nardoni, saiu de casa, né? Ou não é premeditado, ele não estava com desejo de matar. Não, mas matou e não foi culposamente, foi dolosamente. O culposamente, se eu entendi, as pessoas entenderam. O culposo é tipo, ela morreu sem intenção de... Ela morreu
por uma negligência, mas ele não fez nada para ela morrer. No caso... Não é isso? E o doloso é porque ele agiu em cima para... Agiu tem com o dolo. a intenção de, né, de provocar o resultado.